A vinda do reino de Deus. Lucas capítulo 17, a partir do verso 20, está escrito: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Verso 22 diz: a seguir dirigir-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos sinais do Filho do Homem, e não vereis, e vos dirão: ele aqui ou lá está, não vede nem o sigais. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia que ele estiver no eirado e tiver os seus bens, em casa não desça para tirá-los. E de igual modo que ele estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado, outro deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então o Senhor Jesus, ele falando aqui acerca da sua vinda, ele fala dos sinais. As pessoas pedem sinais, as pessoas querem sinais. E vários sinais já estão se cumprindo antes da volta do Senhor Jesus. Sendo que um dos últimos sinais será que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. E o último sinal, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, será o sinal do Filho do Homem no céu. Mas também, antes de tudo isso, deve primeiro se manifestar o anticristo, o filho da perdição, o iníquo, aquele que estará vindo antes da apostasia. Para isso é preciso que a igreja, a maioria das pessoas da igreja, entre em uma apostasia. Por quê? Porque muitos irão de uma outra extremidade, estarão ocupados em seus negócios, estarão ocupados com seus afazeres. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter sempre o primeiro amor no nosso coração, que é o primeiro avivamento, que é o primeiro amor. Mas muitos estão preocupados com as suas coisas, muitos estão preocupados em outras coisas sem ser nas coisas de Deus. Porque nós, até mesmo quando a gente pede a prosperidade, pede algo financeiro, nós devemos primeiramente pensar nas coisas de Deus. Pensar em eu ter, para poder eu primiciar, para poder eu ser um dizimista, para poder ser um ofertante, para mim ser um semeador e um votante na casa de Deus. Semeando na vida do homem de Deus, do meu sacerdote. Então, primeiro Deus quer ver isso no meu coração. Como eu estou com o coração disposto a estar na obra de Deus em tudo. Em tudo. Não só na minha presença, não só participando de culto, não só me congregando, mas em tudo. Colocando em primeiro lugar os meus tributos, colocando em primeiro lugar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, quando eu estou fazendo isso nas redes sociais, que é uma oportunidade que nós temos de levar a palavra em tudo, eu tenho que colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Então, os sinais, as pessoas estão pedindo sinais. E o Senhor Jesus diz: tantos sinais que estão acontecendo. E mesmo assim, apesar dos sinais, as pessoas ainda não se preocupam de examinar a palavra, de procurar todos os dias se autoavaliar como estão com Deus e procurar esperar em Deus. A Bíblia diz: espera no Senhor, que maior será o teu galardão. Então, devemos crer na palavra de Deus. Os sinais estão se cumprindo. Jesus está brevemente voltando. Mas todos os dias devemos nos autoavaliar com o Senhor, de entendermos os sinais se cumprindo e sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Leve essa palavra no seu coração e também semeie para toda a sua igreja e os seus irmãos. Shalom, graça e paz.